você, leitor, leitora do Portal do Holanda, espia só o meu entusiasmo. Hoje, segunda-feira, eu não sou daqueles que chega na segunda-feira, puxa vida, outra segunda-feira, e agora? Não, eu sou daqueles que dizem o seguinte, pode vir fervendo, que eu tô quente, entendeu? Pode vir fervendo, que eu tô quente. E é esse o espírito, é com esse entusiasmo que eu inicio mais uma semana, e hoje com motivos muito importantes, vários motivos, para me sentir mais entusiasmado. Eu vou entrevistar esta personalidade da cidade de Manaus, um político que eu conheço há muito tempo, antes dele ser político. Essa é a grande vantagem. Muito antes dele ser político, dele abraçar essa carreira na política, nós já éramos amigos. E isso me deixa muito à vontade nessa entrevista. Ele vem para cá para conversar com a gente, o vereador Chico Preto, né, que agora é o vereador. Ele vem conversar com a gente sobre algo que afeta milhares de pessoas diariamente em Manaus. Gente assim em Manaus. Eu tenho uma definição para o transporte coletivo em Manaus. O transporte coletivo em Manaus é uma área de desrespeito, é uma área de invasão, é uma verdadeira casa da mãe Joana em movimento. É a minha opinião, ok? Por que eu digo isso? Porque entra ano, sai ano e eu ouço as mesmas reclamações, os mesmos absurdos continuam acontecendo. Por exemplo, nós estamos ao vivo aqui com o vereador Chico Preto, tá? Ligue pra gente. Ligue não, porque nós estamos na internet, aí eu estou com aquela mania lá da televisão aberta. Não liga não. Entra em contato com a gente e fala aí, né, já que nós estamos ao vivo, fala aí, você residente de Manaus, o seguinte: Humberto, eu nunca andei num ônibus que não desse o prego. Faça isso. É uma pesquisa assim rápida, eu não passar vários minutos aqui, eu, você e o vereador. Eu quero saber quantos residentes de Manaus e usuários de ônibus de Manaus já estão esse tempo todo e nunca pegaram um ônibus que parasse no meio do caminho, porque deu o prego. Hoje de manhã, meu querido vereador, às 7h35 da manhã, veja só, eu anotei a hora, na frente do conjunto Tiradentes estava lá, o busão amarelo, parado, atrapalhando a vida de todo mundo. Agora, o que é pior, vereador, os passageiros com cara de paisagem, olhando para um horizonte que não existe, à espera de um ônibus que não sabem quando vai chegar. E detalhe, todo mundo que anda em Manaus de ônibus paga. E eu vou fazer uma pergunta para você e vou passar para o vereador essa pergunta daqui a pouco. Você sabe quais são os direitos dos usuários do transporte coletivo em Manaus? Você que paga. Quando você paga por um serviço, automaticamente você está adquirindo direitos. Quais são os seus direitos? Alguém já disse para você quais são? Eu não sei se você sabe. Eu só sei que neguinho com tornozeleira eletrônica está pedindo dinheiro dentro dos ônibus, um monte de gente tocando música, um monte de pastores, eu não sei o que eles são, pregadores, gritando dentro do ônibus. É uma bagunça aqui. Um bando de menininhos dizendo, eu estou aqui, eu quero roubar para me dar dinheiro, porque eu não... É terra de invasão. Tá? Isso para não falar do calor. Mas é sobre isso que o vereador veio falar. Sobre os absurdos e o que ele está fazendo para motivar você a criar uma grande união para ver se a gente discute com seriedade a questão do transporte coletivo em Manaus, tá bom? Vereador, seja muito bem-vindo. Humberto, honrado. Olha, mais uma vez. Olha como é bom lhe receber, ainda mais para a gente falar desse negócio aí. Me diga uma coisa. Por que entra ano, sai ano e essa bagunça, essa mãe Joanice, casa da mãe Joanice, continua em Manaus? Eu não vejo ninguém elogiando o transporte público em Manaus. É sempre criticando, sofrimento. É pior do que a torcida do Botafogo. É sempre um sufoco terrível. Por quê, vereador? Deixa eu cumprimentar agradecendo a audiência aqui dos internautas do Portal da Holanda, do Hora H, com Humberto Amorim, amigo querido. E fazer um adendo nas suas primeiras colocações.
eu comparo o sistema de transporte coletivo, a importância do sistema de transporte coletivo é a mesma que tem o sangue para o corpo humano. Imagina o sangue de um corpo parando. O corpo vai morrendo e vai morrer. Imagina uma cidade onde o transporte coletivo ele não é cuidado, não se dá a devida atenção, os ônibus começam a pregar, as pessoas começam a ter atrasos, as pessoas começam a acumular uma série de contratempos. O transporte coletivo está para a cidade assim como o sangue está para o corpo. Quando você não cuida da doença do sangue, o corpo padece. Então, uma cidade do tamanho de Manaus, com a complexidade de um pouco mais de 2 milhões de habitantes, que não cuida, e eu sei que não é uma tarefa fácil, mas é preciso você ter empenho, compromisso, bater cabeça todos os dias e colocar o sistema de transporte coletivo efetivamente nos trilhos, para que ele cumpra o seu papel, que é levar pessoas de norte a sul, de leste a oeste, e cada vez mais nas grandes distâncias, porque Manaus ela é uma cidade espraiada, uma cidade pouco verticalizada, então as distâncias são grandes, e essas distâncias grandes não poderão ser cumpridas por outros modais de transporte, como por exemplo o Uber, o táxi, o mototáxi não fica caro no dia a dia para as pessoas. Essas grandes distâncias precisam ser cumpridas realmente pelo sistema de transporte coletivo. Daí a imprescindível visão e compromisso que os prefeitos, as prefeituras devem ter de construir, revitalizar e construir um novo modelo de transporte coletivo, notadamente aquele que funciona em cidades como Curitiba, Belém está implantando, Fortaleza, que é o BRT. Não é esse que a gente está vendo aí, não é essa faixa azul pintada no chão, mas o BRT é um modelo de transporte coletivo que funciona desde que você cumpra as etapas corretamente para entregar esse projeto que é fundamental para a cidade. Projeto esse, Humberto, que não vai ficar na conta só de um prefeito. Aí é que eu falo que precisa ter compromisso. Porque, infelizmente, a política ela está muito moldada, muitos políticos se moldam àquela ideia de que eu só vou fazer a obra se eu puder inaugurar. Ou seja, o raciocínio pequeno. Essa mentalidade ainda vigora. Pequena, tacanha, infelizmente. Né? Nós estamos aí com uma gestão que terá 8 anos, começou em 2013, vai terminar em 2020, e eu não me conformo, eu não acredito que não houve tempo e dinheiro para começar um novo modelo de transporte coletivo fundamental para o desenvolvimento da cidade. Vereador, não me conformo com essa ideia de não teve tempo, não teve dinheiro. Eu não acredito nisso. Vereador, uma coisa tem que ficar logo bem clara aqui, no início da entrevista. O senhor falou uma coisa aí que esse BRT que está aí, isso não é BRT. Não, isso não é Eu BRT. Já vi BRT fora. Isso é um arremedo daqui. O que tem aí, tem muita gente foi levada a acreditar que pintar aquela faixa azul ali, a porta do ônibus é na direita. Isso aí. E o ônibus ele trafega aqui na esquerda e a parada está lá no meio da. Quer dizer, é um absurdo. Isso é um arremedo de alguma coisa, mas não de BRT. Não de BRT. O BRT, para as pessoas entenderem, tem uma série de etapas. Mas nós já vimos essa palavra BRT, projetos começou publicados lá atrás, aí muito, né? Começou lá atrás ainda, quando o Alfredo era prefeito, né? O Expresso. Sim, o Expresso. Que também, na minha opinião, deixou de cumprir. É aquilo. A visão de que eu preciso entregar. Olha, existem obras fundamentais para Manaus, e essa, a do BRT, e de outras que estão dentro desse pacote chamado mobilidade urbana, que, na minha opinião, Humberto, é o maior desafio hoje da cidade de Manaus. Existem outros? Certamente. Sim, claro. Mas o maior desafio para que a cidade destrave, para que a cidade ande, ela circule, e circule levando pessoas para o trabalho, para casa, para a residência, a cidade ganhe movimento, é a mobilidade urbana, onde o transporte coletivo certamente é a joia da coroa. É aquela parte mais importante. Por quê? Porque são 400 mil pessoas que dependem dessa providência diariamente. Já foram mais, mas ainda é um número significativo de pessoas que economicamente têm atividade e que dependem. Precisam sair da sua casa. Precisam sair da sua casa para ir para o trabalho, precisam ir para a escola, precisam ter relações sociais e dependem do transporte público para sair de suas casas e chegar ao seu destino. Agora, vereador, na sua opinião, qual é a leitura que o senhor faz, já que o senhor está encetando essa campanha, qual é a leitura que o senhor faz para que
os ônibus amarelos, aí, aqueles ônibus lá, um agarrado no outro, articulado, continuem nitidamente. A gente olha e a gente vê que o ônibus está acabado, com barulho, com problema, vai quebrar qualquer... Por que eles continuam circulando? Qual é a mágica que mantém esses ônibus caindo aos pedaços ainda circulando? Pois é, sabe de uma coisa, Humberto? A população compra a passagem, a população e os empresários que compram também para poder entregar o Vale Transporte, ninguém compra passagem a prazo, ninguém compra passagem 12 vezes no cartão. Não. É baba, como diz o amazonense, Sim, baba na frente. É. Dinheiro na frente, para depois o serviço ser utilizado. O que justifica as empresas de transporte coletivo alegarem, dizendo que, olha, eu não tenho dinheiro para dar manutenção no meus ônibus. Eles dizem isso, né? Eles foram recentemente na Câmara dizer que tem uma grande dificuldade da manutenção nos seus ônibus. Como assim? Vocês pegaram algum calote? Vocês pegaram algum pino, como a gente costuma dizer? Alguém passou um cheque sem fundo? Não existe isso. É dinheiro na frente. Então, o ônibus quebrar, como quebra todo dia em Manaus, no meio da via pública, é previsível, totalmente previsível. Sim, veja, em março, o relatório da Superintendência Municipal de Transportes Urbanos está aqui. Foram 436 ônibus no mês de março. Uma média de 15 ônibus por dia. E agora, no mês de abril, essa média se manteve. São pelo menos 15 ônibus todos os dias. Eu já vi o meu ônibus do dia quebrado hoje, né? Aquele que eu falei no início da entrevista na frente do São pelo menos 15 todos. Olha só o que o vereador está distribuindo nos terminais de ônibus. O que a Prefeitura de Manaus não te conta? 15 ônibus quebrados em média por dia. Em média, hein? 436 ônibus com pane mecânica em um único mês. Mês de março desse ano. Mês de março. 300 ônibus circulando com mais de 10 anos de uso, o que é ilegal. Ilegal. Os ônibus têm uma vida útil, 10 anos. 10 anos. Esses ônibus que estão pregando já estão fora da vida útil. E aqueles que ainda estão na vida útil, Humberto, eles estão pregando antes do prazo de 10 anos por falta de cultura de manutenção. 100 ônibus completando 10 anos de uso esse ano. Em 2019. Ou seja, nós estamos em 2019? Estamos. De uma então frota, é este ano mesmo. Uma frota de 1.000 ônibus, nós temos 400 ônibus, 40%, fora do prazo legal. Agora, para acabar, hein? Para acabar, como a gente fala por aí, né? Não há nenhuma previsão de renovação da frota. Sim. Está aqui escrito. O senhor endossa isso aqui? Endosso. Aliás, essas palavras foram ditas pelos próprios empresários que são representados pelo Sinetran, que, contestando a afirmação do prefeito, que quando aumentou a tarifa de 3 para 3,80... A tarifa hoje é 3,80. Ela uma das mais caras do Brasil, está escrito aqui. Sim. Para a qualidade do serviço, certamente. Para a qualidade do serviço, certamente. Quando a Prefeitura de Manaus aumenta de 3 para 3,80, publicamente foi assumido um compromisso. Um compromisso, olha, vamos trazer 300 ônibus, porque 300 ônibus já estavam no prazo limite de rodagem. E não trouxeram. E não chegaram. Chegaram 30. E, posteriormente, o próprio Sinetran, verbalizando os interesses dos empresários que ali comungam naquele sindicato, disse o seguinte: nós não temos previsão de fazer a renovação da frota. Ponto final. Final. Acabou. E simplesmente a Prefeitura Municipal de Manaus lida com essa situação de forma calada, não há uma manifestação mais contundente. O que houve de mais contundente recentemente nesse diálogo foi o Ministério Público do Amazonas ingressar em juízo para conseguir uma liminar. Isso foi feito, vereador? Eu entrei com uma representação no Ministério Público dizendo: olha, essa situação está insustentável, os ônibus estão vencendo o prazo, não há previsão, a Câmara Municipal de Manaus não tem interesse em discutir o assunto. Quando eu digo a maioria, porque eu estou lá tentando discutir. Vereador, por que a maioria dos vereadores de Manaus, que moram em Manaus, são eleitos para legislar sobre Manaus? É constrangedor. Por que eles não têm interesse? Olha, é constrangedor esse assunto. É constrangedor. Porque parece que eu estou falando mal dos demais vereadores. Mas eu estou constatando, todas as vezes, que este vereador que vos fala
apresenta requerimentos, pedindo informações, pedindo a presença das autoridades, para fazer o bom e necessário debate, para cobrar a providência necessária, a maioria dos vereadores da Câmara Municipal de Manaus vota contra e o requerimento não é aprovado e a gente não sai do 0 a 0. E o que me levou até o Ministério Público para dizer, olha, a Câmara não está conseguindo. E aí foi pedindo socorro ao Ministério Público, que ingressou com uma medida judicial e conseguiu a suspensão de qualquer ato de aumento de tarifa até que a renovação da frota fosse promovida. Porque senão a tarifa já teria aumentado. Senão já teriam aumentado essa tarifa. Se a gente não... Agora, eu quero ficar com a frota que está aí sem aumentar a tarifa? Não. O que a gente quer é a correta manutenção da frota, é o que o contrato exige, o que o cidadão quer, e eu como vereador estou traduzindo isso, é a correta manutenção da frota. Primeiro, ônibus não quebrarem mais por falta de manutenção. Segundo, a substituição dos ônibus que já estão fora do prazo. E que normalmente isso não é de em graça. qualquer cidade do mundo, Humberto, não é isso isso? não é de graça. Como eu te falei, a passagem ela é vendida up front, na frente. Na frente. Dinheiro na frente. À vista. Baba na frente. Ali. E o que justifica? Agora, a relação da Prefeitura Municipal de Manaus com as empresas é uma relação que precisa ser atualizada. Humberto. O que quer dizer isso? Vou te explicar. Não existe no Brasil uma relação onde o empresário vende a passagem, porque os empresários hoje vendem a passagem de ônibus, e eles próprios se pagam. Explico. Eu vendo a passagem e ao final do mês eu digo para a prefeitura... A passagem é minha. Eu vendo a passagem... Aí eu digo, tantas vezes a minha roleta girou e pronto, fica por isso mesmo. E a gente sabe, porque esses números não são publicamente, não são colocados de forma pública. Não são visíveis. Não são visíveis. O público. Não são visíveis. Os empresários do transporte coletivo, e pouco a pressão faz a prefeitura, exatamente por causa desse modelo que está errado, na minha opinião, informam o seguinte, eles dizem, olha, eu vendi tantas passagens, mas eles nunca dizem quantas vezes a roleta girou. Entendi. E outra. Então esse número pode ser fictício. Quantas vezes a roleta girou? Não, né? as passagens foram vendidas. Sim. Mas quantas vezes a roleta girou? Mas cada vez que ela gira não é um valor? Cada vez que ela gira é 3,80. Exato. Só que entre o número de passagens vendidas e a quantidade de roleta que a roleta gira, há uma diferença. Nem todo mundo, por incrível que pareça, principalmente quem recebe vale transporte, usa todo o seu vale transporte no final de um ano. Esses números não são claros. É fruto de uma relação, como eu disse, uma relação que precisa ser transparente. Ela precisa de novas regras, mais claras, mais eficientes. E de uma prefeitura, meu amigo, de um prefeito, que queira arregaçar as mangas, caboclo, e botar esse transporte coletivo no trilho. Você está ouvindo, né, prefeito? Você está ouvindo. É preciso. Ok, olha só. Eu vou fazer um intervalo de 15 segundos. Que pode contar aí no dedo. Mas quando nós voltarmos, eu vou perguntar o seguinte para o vereador. O que você, usuário, você que está sofrendo aí no maior sufoco dentro dos ônibus de Manaus, você que não tem certeza que vai chegar em casa no horário que você pretende, porque provavelmente existe lá a grande chance do ônibus quebrar no meio da rua. Afinal de contas, são aqui, olha só, 15 ônibus quebrados por dia aqui em Manaus, em média, por dia. Então, eu vou fazer um intervalo comercial e eu volto já. A coisa tá boa. Quero te amar e te amar. TV, aguarda aí. Se quero te amar e te amar, e te amar muitos anos, cuida bem de mim. Então misture tudo dentro de nós. Ei, olha aí, eu tô de volta. Estamos falando aqui com o vereador Chico Preto sobre essa questão imoral, essa questão absurda do transporte coletivo aqui na cidade de Manaus. Então é o seguinte, ele está né, agora fazendo uma campanha de motivação para ver se reúne as pessoas para realmente motivar a prefeitura a fazer alguma coisa sobre essa questão, mudar esse quadro, tá bom? E para você, eu estou falando isso para você que está agora entrando na entrevista. Eu sei que milhares de pessoas estão nos vendo. Eu quero ter certeza que todos vocês entendem o que está acontecendo aqui. Mas olha, eu quero contar uma história para o vereador aqui para você ouvir, antes de eu perguntar o que você pode fazer. Né? A gente tem que fazer alguma coisa.
eu iniciei a entrevista hoje dizendo qual é o seu direito como usuário de ônibus coletivo em Manaus. Você sabe? Alguém sabe aí? Qual é o seu direito? Quais são os seus direitos? Olha, é o seguinte, vereador, uma querida que faz parte da minha família, ela pega o ônibus lá e agora ela me contou uma história interessante. Antes ela me contava que entravam uns garotinhos lá dizendo, não, eu estou aqui pedindo porque eu não quero roubar, eu não quero ser, tá bom, não quero ser pivete. Aí, depois ela me contava que entra o pessoal da igreja e faz um escândalo dentro do ônibus pregando aí a palavra do Senhor. Que a maneira que eles fazem incomoda a gregos e manauaras. E depois, agora apareceram os mariachis lá, os nossos hermanos lá tocando as músicas do Peru, da Colômbia e agora da Venezuela, né? E é uma novidade agora que ela me contou, é mais recente. O camarada, ele sobe no ônibus e diz, gente, é o seguinte, eu sou ex-presidiário. Olha aqui, estou usando uma tornozeleira. Aí ele mostra a tornozeleira para todo mundo que está lá no ônibus. E eu estou me colocando no lugar dela, tá? Estou aqui, eu sentado no ônibus agora, aí entra um cara lá e levanta a perna e diz, estou usando uma tornozeleira. Ninguém me dá emprego, ninguém me ajuda, ninguém quer me dar uma nova oportunidade. É por isso que eu estou aqui no ônibus para pedir ajuda de vocês. Se vocês não me ajudarem, eu não vou ter outra saída, eu vou voltar para o crime. Pergunta que não quer calar. O que esse cara fez para estar com essa tornozeleira? Primeira pergunta, né? Eu aposto que ele não diz lá no ônibus o que ele fez. Segunda coisa, isso é coerção, não é vereador? Eu vejo isso como coerção. O camarada subir no ônibus. Eu quero que o senhor me diga que leitura o senhor faz do que está acontecendo no ônibus agora com os ex-presidiários. Eu não tenho nada contra eles, tudo bem, mas eu quero que o senhor analise essa situação. Deixa eu começar fazendo Nós estamos falando de ônibus coletivo, então isso faz parte agora. Sim, faz parte. Deixa eu começar fazendo um apelo ao secretário de Segurança, Coronel Bonatti. No ano passado foi lançado um aplicativo, Aviso Polícia. Um aplicativo interativo, onde quem é transportado no transporte coletivo baixa o aplicativo. É preciso a gente induzir as pessoas, né, para que as pessoas baixem o aplicativo e que as pessoas, diante daquilo que pode parecer um assalto, né, as pessoas elas avisam, num simples clique, guardam o celular e a primeira viatura, a viatura mais próxima, ela vem, intercepta o ônibus e vai fazer aquilo, né, a vasculha, vai fazer, enfim, a averiguação necessária, de repente, para tirar. Não, já aconteceu. Eu sei já aconteceu. Já pegaram Só que esse aplicativo, Humberto, ele não está ativo. Ele foi lançado ano passado e eu não sei... Pois é, eu não sei se na troca de um governo para o outro, aquele problema, né? Aquilo que é bom de um governo para o outro precisa continuar. Sabe, a gente não pode, não, porque do outro governo eu vou eliminar. Vou fazer um apelo ao Coronel Bonatti que retome o funcionamento do aplicativo, aperfeiçoe naquilo que pode ser aperfeiçoado, mas disponibilize. Eu mesmo estou indo aos terminais e quando falei do aplicativo, para minha surpresa, as pessoas dizem, olha, eu tenho, só que ele não está funcionando. Não funciona. Não sei se não pagar. Vai dizer que a bandidagem não sabe disso? Pois é. Eles sabem disso. Nessa questão da segurança, esse aplicativo, ele é muito mais, na minha opinião, ele é muito mais eficaz, porque não é um botão que fica à disposição do motorista ou do cobrador do ônibus, porque aí o bandido já vai saber. Olha, não aperta esse botão não. O aplicativo está na mão de várias pessoas, então o bandido não vai saber quem foi que apertou. Ele não tem como controlar isso. Ele não tem como controlar, então é fundamental para essas questões relacionadas à segurança de quem usa transporte coletivo, que a Secretaria de Segurança resgate o aplicativo e faça uma campanha maciça de download para que as pessoas usem e que aquilo realmente proporcione a intervenção da Polícia Militar quando necessário. Essa questão aí é grave. Camarada, do lá com a tornozeleira. É grave. Isso precisa ter controle, sim, e a Prefeitura precisa resgatar ferramentas que possam permitir a elucidação desses episódios. Câmeras de vigilância. Os ônibus tiveram, em determinado momento, a cultura... Os ônibus não tem mais isso. Não tem mais. Foi se perdendo. Tem algumas coisas... Os ônibus de Manaus não tem. Tem uma lei que obriga, não tem. Tem alguns ônibus que possuem, mas não estão em pleno funcionamento. Então, esse é o tipo da situação que precisa de uma postura firme, né, informando as pessoas que evitem esse tipo de abordagem, porque eu reconheço, a pessoa está ali dentro do ônibus, a pessoa voltando para casa, a pessoa quer um pouco mais de tranquilidade, a pessoa não quer
barulho, a pessoa não quer, enfim, ser incomodada na sua privacidade. E isso está Já tem que enfrentar acontecendo. um ônibus lotado, Isso com está calor, acontecendo. com tudo. É preciso orientar, evitar no terminal, né, a orientação correta no terminal, para que a gente possa orientar e combater esse tipo de situação que incomoda a muitas pessoas. Eu reconheço que há o direito das pessoas ganhar o seu sustento, há o direito das pessoas professarem a sua fé, Claro, mas eu entendo claro. também que existe um momento oportuno e há de se respeitar o espaço de quem ali está sendo transportado. Não, tem aquela história do direito também, né, vereador? O teu direito acaba onde o meu Onde começa, começa, né? exatamente. Aí tem isso que precisa ser exatamente. levado em conta. Exatamente. Eu até entendo que no terminal, eu mesmo estou indo ao terminal e vou abordando as pessoas, só que E eu não você jogo. entrega isso Não, aqui, só né? que eu não jogo o papel no peito das pessoas. Eu digo, bom dia, dá licença, eu posso lhe entregar? Quer E dizer, tem, é tem abordagem. surtido efeito? Qual tem sido a receptividade dos usuários quando o senhor entrega isso aqui? Por exemplo, aqui diz o que você pode fazer. Você pode cobrar o seu vereador, peça para ele Sim. pressionar a Prefeitura de Manaus a renovar a frota de ônibus. Todos queremos mais eficiência na fiscalização das empresas Sabe qual é o resumo que disso? compõem o transporte coletivo da nossa cidade. Sabe qual é o resumo disso? A pessoa Sim. ligar para o seu vereador. Política e feijão só funciona na pressão, meu amigo. Ele Se disse não tudo. pressionar. Você segue o mandato Se não pressionar, não do vai. seu vereador? Você Não segue? vai. Você sabe o que ele Não está vai. fazendo? Você lembra em quem você votou há 4 anos? É preciso que haja essa mobilização que Como a é gente que é está essa fazendo. frase? Eu achei pai dela. Política político, e feijão política- só na pressão. Política e feijão só na pressão. Sem pressão, Não o vai. caboclo some, como você está falando, a maioria dos Não vereadores vai. estão calados sobre isso. Não vai. Estão quietos. Não vai. E isso, como eu disse, incomoda de norte a sul, de leste a oeste. Não incomoda só quem usa o transporte coletivo, que é o principal afetado. Mas esses ônibus quebrando em vias na hora do pico, isso é um problema para o trânsito de um modo geral. Isso está trazendo E prejuízo o para povo o debaixo trânsito. do sol olhando. Aí, coitados, as pessoas estão pegando, pessoas quando ali- quebra o ônibus, esperam para pegar um É ônibus um com sol na absurdo muleira, isso, vereador. ou molhados da chuva. Vereador, me diga uma coisa. Quando quebra o ônibus, isso o senhor está lá no terminal, frequentando os terminais, quando quebra o ônibus, aí o caboclo tem que descer. Ele, para pegar o próximo, ele paga? Não. Não. Ele não paga. Não, ele não paga. Ali tem uma intervenção da empresa, né, para confirmar que as pessoas que estão ali tiveram a sua viagem interrompida por motivos Quer alheios. dizer, ele pode pegar o próximo Ele vai ônibus, pegar o próximo. passa- A empresa aciona um ônibus que geralmente sai para vir cobrir, ou Aí ele não pega o próximo? ela Tá vindo pega, ali? ou ela pode pegar o próximo. Agora, às vezes nem sempre o próximo tem espaço para as pessoas, porque é terrível, Humberto. A condição dos ônibus e, na minha opinião, a redução proposital da O senhor, frota. além de ir lá no terminal, o senhor dá um passeio, dá uma volta Eu nos ando ônibus? na cidade, né? Eu vou andando na cidade e vou vendo o que Vai está ao meu vendo redor. aquilo lá. Né? Só que nessa mobilização a gente tem ido nos terminais, que é por onde começa a rotina das pessoas. Né? T4, T5, T3. A gente foi durante a semana passada, foi no início dessa, hoje de manhã. E é terrível, porque a gente percebe que além da falta de manutenção, existem ônibus que já não estão mais circulando. Então imagina, a conta é simples, Humberto. A gente colocou aqui 300 ml num copo que tem 500 ml de capacidade. Se eu diminuir esse copo para 200 ml e eu quiser colocar 300 ml, vai transbordar. Sim. Ou seja, reduziram a frota. A frota está reduzida, mas o povo não foi reduzido. Então é terrível as pessoas saírem de manhã no terminal, Tá brincando. sai com o corpo para o lado de fora, sai com Olha o pessoas ônibus que sendo essa emprestadas. pessoa chega no trabalho. É terrível a situação de quem sai de manhã cedo no transporte E a limpeza coletivo em dos ônibus? Manaus. A manutenção Ah, inclui a não. não limpar os ônibus também, vereador? O senhor viu lá Terrível. a Sofrível. sujeira total, né? Sofrível. Não só a limpeza, como as condições dos ônibus já colocam em risco. Tem cenas, a gente está recebendo no WhatsApp que a gente está divulgando, cenas. O vereador pode mandar Pode, tá aqui, ó. filmagens para o senhor? Pode, Né? WhatsApp. O telefone, anote esse telefone para você mandar filmagem de ônibus caindo aos pedaços, da lata de sardinha que fazem você usar todo dia aqui em Manaus. 992280033. Paulo, tem como colocar esse número aí, por favor, Paulo?
992280033. Isso. Faça uma filmagem, 99 Por esse WhatsApp que a gente vem recebendo 2280033. a contribuição espontânea Você e pode filmar e cidadã mandar para o vereador das isso aqui. pessoas que não estão satisfeitas e que entendem, como eu, que é preciso Pode mandar reunir. uma foto também, né? Pode, vereador? foto, a filmagem. Filmagem tem que ser 10, 15 segundos no máximo, né? Senão Sim. fica muito pesado para Tudo mandar. rápido, é. E as pessoas têm contribuído mostrando a real condição, as reais condições do transporte coletivo, que é terrível, Humberto. Posso ficar com isso aqui? Pode. Tem furos nos assoalhos. Aquilo que você falou, furos. As pessoas podem enfiar o pé no Eu assoalho e vejo o ficar asfalto. com ônibus em movimento. Em movimento eu vejo o Sim. asfalto. Aquele articulado, que é o do ônibus articulado, aquela sanfona, a sanfona descosturada, a pessoa vê o asfalto passando. Aqueles basculantes do ônibus, supostamente seria para entrar um vento quando a temperatura está muito elevada, sem o basculante, ou seja, na época da chuva, chove ali dentro do... Córdia. Essa é a condição hoje dos ônibus do sistema de transporte coletivo. Então a coisa não vai bem. Será um trabalho árduo para o próximo prefeito de Manaus colocar o sistema de transporte coletivo nos trilhos. Mas é preciso ter compromisso com esse assunto, cara. É preciso ter compromisso. Mudar as regras do jogo, mudar essa relação da prefeitura. Essa relação não é transparente, na minha opinião. Com os empresários. Não é transparente. Prefeitura e empresário. Não é. Começa por aí. Tem algo de podre no O reino. empresário vende a passagem, ele próprio se paga. Quem deveria fazer? Eu tive a oportunidade, graças a Deus, de ir à Colômbia, que é o maior referencial de transporte coletivo, tanto Bogotá quanto Medellín. Você foi lá? Fui lá em 2017. Lá, você compra, a população compra a passagem de uma empresa, de um braço da prefeitura. E aí, o empresário, o papel dele é comprar um ônibus e prestar o serviço, no final da semana ele informa, olha, minha catraca girou 1000 vezes. Vem a prefeitura e paga 1000 vezes e acabou. Entendi. Não atrasa, paga. Entendi. Aqui não, o empresário ele vende, ele se paga e ele diz que está tudo bem. E a gente está vendo que E não vai lá tá. receber, né? Bem, ele diz que está tudo bem, e ora reclama, mas enfim. É preciso rever, vereador, é preciso que bom colocar que eu os entrevistei pingos você. nos is Que aí bom, que bom em que relação você ao transporte coletivo. Meu caro vereador Chico Preto, muito obrigado por ter vindo dar essa entrevista aqui. E obrigado também em nome, Hora H e nome você. de todo mundo que está sofrendo em Manaus e continua sofrendo. Eu lhe agradeço por ter vindo. O Hora dar essa H e entrevista. você literalmente do lado esquerdo. do Ei, peito. olha aí, olha só. Aqui, ó. Obrigado, vereador. Obrigado, meu amigo. Deus te abençoe sempre. Você também. Olha aí, minha gente. Uma coisa é certa, hein? Aqui eu não tenho nenhuma balela nem nada, não. Eu não tenho por que ser simpático com ele. Esse camarada tornou-se a sua voz neste assunto de suma importância, que é o transporte coletivo em Manaus. Ele está falando por você, ele está agindo por você e nós temos que respeitar isso. Tá bom? Amanhã eu vou trazer aqui o médico ginecologista obstetra Lourivaldo Rodrigues. Ele é o maior, olha o que eu vou dizer para vocês, hein? Ele é o maior especialista em reprodução humana assistida. Você sabe o que, não é? Você sabe disso? Assina embaixo. Ei, ele vem aqui conversar com a gente amanhã. Reprodução humana assistida. É o maior especialista que existe. Ele está no meio dos maiores especialistas de reprodução humana assistida. E ele virá aqui amanhã conversar com a gente. Lourivaldo Rodrigues. Agora vamos refletir sobre tudo que o vereador disse aqui e vamos ajudar esse homem, vamos participar. Ele sozinho não vai realizar nada. Tem que ser com você que me vê agora, todos vocês ao lado dele. Até amanhã, gente.